Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Memória de um Passado com mais um relato surpreendente da vida real. Não esqueça, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal e comente aqui embaixo nos vídeos. Assim o YouTube entenderá que o Memória de um Passado oficial está deixando para vocês algo interessante, aquilo que vocês realmente gostam. E assim eles vão divulgar o meu canal para outras pessoas. Então peço para vocês a colaboração, que vocês me ajudem para que o canal Memória de um Passado cresça. Tá bom, pessoal? Vamos lá para mais uma história, um relato, na verdade, né? Surpreendente esse relato. Preste bastante atenção para vocês entenderem, tá? Sou Giovana e vim contar meu relato. Fui criada pelos meus avós. Meus pais faleceram em um acidente de moto, colidiram com um caminhão. Segundo meus avós me contaram, foi um acidente. Eles me deixaram com apenas 8 meses de vida. Para meus pais irem trabalhar, me deixavam com a minha avó, da parte da minha mãe, e cresci assim, sem a presença deles. Minha avó vivia em depressão por causa da morte trágica dos meus pais. Hoje estou com 19 anos, sinto falta dos meus pais. Fico pensando o porquê isso aconteceu. Por quê? Mas vou contar tudo aqui para vocês. Meu pai chamava-se Paulo. Nessa época ele estava com 20 anos. Minha mãe é Laura, com 18 anos. Eles namoraram desde crianças. Se conheceram na rua onde nós moramos. Estudaram junto desde o começo, sempre na mesma escola. Então, aquela brincadeira de criança, de namoro, realmente deu certo. Cresceram e anteciparam a minha vinda. Segundo a minha avó, Betânia, era um amor de louco entre ciúmes. Como eram muitos novos, eles discutiam por nada. Saía para a baladinha, mas sempre voltava de cara virada discutindo, ora porque uma mulher olhou para o meu pai, ora porque um rapaz olhou para minha mãe. Bom, meus pais trabalhavam no mesmo shopping, mas cada um em uma loja diferente. Mas iam juntos e voltavam juntos. Por conta desse trabalho ser um pouco afastado, o meu pai acabou ganhando uma moto dos meus avós, os pais deles. E isso facilitou, pois iam juntos e voltavam juntos. Os dois sempre grudados um no outro. Foi em uma dessas idas ao trabalho que aconteceu o tal acidente, no qual acabou com a vida deles. Mas tem um porém. Eu sempre senti que tinha algo estranho, que essa morte não foi algo ocasional, não foi um acidente. Meus avós guardaram o recorte do jornal da época e lá estava falando sobre o falecimento deles. Como foi, de que forma foi. Era horrível para que eu ler tudo aquilo. Após eu ler e reler várias vezes aquela matéria, fui procurar o repórter da época. E cheguei até o estúdio, não vou falar nomes nem endereços de ninguém para preservar a todos. Após umas meia horas que eu estava ali, consegui falar com o jornalista daquela época, através de uma ligação feita do diretor do jornal, que prontamente o jornalista marcou para conversar no dia seguinte. Eu queria saber mais detalhes do ocorrido. E no dia seguinte, estava eu no estúdio aguardando o repórter da ocasião. Eu estava super nervosa, pois eu saberia mais detalhes sobre o que de fato ocorreu. Quando o repórter chegou, fomos conduzidos para uma sala de reunião. Me apresentei a ele e falei sobre o que eu queria. Então ele foi buscar no arquivo essa notícia. Conversamos bastante. Ele me contou todos os detalhes e me disse que quando foi entrevistar o comandante da polícia que se encontrava no local, algo o deixou intrigado. E eu prontamente perguntei: o que te deixou intrigado? Ele me disse que o comandante relatou os fatos do ocorrido, mas foi direto em dizer que aquela cena ali mostrava que foi um acidente proposital, que se tratava de um suicídio.
e não um acidente comum. Neste momento eu levei um susto, mas eu sentia dentro de mim que não foi um acidente. Eu sempre senti que se tratava de algo que não seria um acidente. Eu agradeci e saí dali e fui direto ao shopping. Fui na loja que meu pai trabalhava, mas essa foi vendida e ninguém mais trabalhava naquele local. Fui na loja que minha mãe trabalhava e lá encontrei uma senhora que na época era vendedora igual a minha mãe e hoje ela é a gerente da loja. Fiquei feliz em encontrá-la. Quando ela me contou que conhecia minha mãe e eram amigas, eu fiquei muito mais feliz. Fomos até a praça de alimentação e fomos conversando. Ela me disse que eu era a cópia da minha mãe. Nossa, como eu fiquei feliz em ouvir isso. Me senti tão feliz, foi tão impactante para mim, porque ela me disse que eu parecia demais com a minha mãe. E ela começou a me contar que meus pais se amavam muito. Isso eu já sabia, minha avó sempre dizia que eles se amavam muito mesmo. Mas eram muito ciumentos. Mas sempre de mãos dadas pelo shopping, quando ia almoçar era juntos, chegava de mãos dadas, iria almoçar de mãos dadas, iam embora de mãos dadas e só se soltavam quando sentava na moto. Assim, minha mãe abraçava ele e seguiam o caminho para o destino, de volta para casa. Segundo ela me contou que eles brigavam muito, mas mesmo brigando, eles estavam sempre juntos. Isso eu já sabia. Mas o que mais a senhora sabe? Após eu explicar que eu, desde menina, toda vez que eu pegava a foto dos meus pais abraçados e eu ficava olhando para o meu pai e para minha mãe, eu começava a ter uma sensação de que eles me pediam socorro. Eu sentia isso com frequência. Eu olhava para a foto e perguntava por que eles foram embora tão cedo. E algo me tomava conta. Eu sentia arrepios, um gélido. Subia pela minha coluna tomando conta de todo o meu corpo. E minha mente recebia umas mensagens de pedido de socorro. E me perdoa, minha filha. E era uma voz masculina. Eu via meu pai na minha mente me pedindo socorro e perdão. Foi aí que a gerente da loja começou a chorar e me falou: Giovanni, sua mãe me contou que seu pai era um doente e ela estava querendo se separar. E ele já havia ameaçado ela, dizendo que se ela o deixasse, ele a mataria. E se mataria depois. Sabe, Giovanni, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. No final do expediente, um dia antes do acidente da sua mãe, a sua mãe falou que já tinha arrumado suas coisas e iria para a casa da sua avó, aonde você mora. E ela já estava levando suas coisas aos poucos e também vários pertences dela. Sua avó sabia de tudo, mas não podia impedir a filha de se separar. E para piorar ainda mais a situação, sua mãe descobriu que o seu pai estava usando drogas. Acho que era cocaína. E sua mãe se revoltou mais ainda. Falou para mim que naquela noite, de sexta-feira, seria a última noite que dormiria ao lado do seu pai. Segundo a sua mãe falou, segundo a minha mãe falou para a sua amiga. Ela amava muito meu pai, mas era preciso dar a ele um susto de ficar sem ela e sem a filha para que ele acordasse, parasse de usar drogas e deixasse de ser inseguro e ciumento. E foi assim. À noite, a minha mãe contou a ele que seria a última noite que dormiria com meu pai. E acredite, foi mesmo. Exatamente assim. Meu pai, não aceitando a separação que, segundo a amiga da minha mãe tinha falado, não seria uma separação na cabeça da minha mãe, seria uma situação para que ele acordasse. Mas para o meu pai, estava ali como uma separação. Mas a insegurança do meu pai foi tão grande, acredito que ele pensou que nunca mais teria minha mãe por perto. Então, na fraqueza da sua cabeça, ele planejou tudo e se colidiu a mais de 120 km por hora, de frente para um caminhão. O impacto foi tão grande que não sobrou quase nada dos corpos. O caixão foi lacrado, porque tiveram que pegar os pedaços espalhados entre o asfalto e embaixo do caminhão.
Até os olhos se soltaram do globo, tamanho impacto. Assim, eu mandei rezar várias missas de perdão ao meu pai. Chorei muito em imaginar o erro que meu pai, sem estruturas psicológicas nenhuma, cometeu. Ele não só tirou a vida dele, como tirou a vida da minha pobre mãe inocente. Eu continuo em plantos. Isso para minha avó foi a pior coisa. Contei tudo, chorando muito. Contei para ela que eu descobri. E ela me falou, eu sabia disso, mas para que você não sofresse, eu não te contei nada. Eu não quero que você fique assim, de luto após 19 anos do ocorrido. Após várias missas para os meus pais, nunca mais tive essa sensação de pedido de socorro, frios, calafrios ou qualquer aparecimento estranho na minha mente. Foi esse o relato que eu queria dividir com vocês e deixar um alerta. Cuidado, um amor platônico complicado sem cuidados médicos pode levar a consequências ruins, como levou da minha mãe. Obrigada, Giovana. É um relato bem rapidinho, sem muitas delongas, né? Sem demorar muito. E é isso, pessoal. Esse é o relato de hoje. Eu gostaria que vocês escrevessem aí, deixassem escrito o que vocês acharam desse relato dela, o que vocês têm a dizer sobre isso, né? Após 19 anos, ela estava com 8 meses de vida, hoje ela está com 19, e mesmo assim, após olhar várias vezes a foto dos seus pais, dos seus falecidos pais, ela foi atrás, porque ela não acreditou que aquilo que aconteceu foi apenas um acidente de percurso. E não foi. Você imagina a 120 km por hora bater de frente com um caminhão? Eu acredito que nada sobre, né? De verdade. Acho que nada sobra daquela pessoa. Vai esparrama tudo pelo asfalto. Mas é isso, pessoal. Escreva a sua memória, escreva a sua história pro canal Memória de um Passado Oficial pelo e-mail que vai estar aqui na descrição. Tá bom, pessoal? E sábado que vem temos uma outra live aí. Já agendei. Mas na semana, no decorrer da semana aí, eu vou fazer uma chamada pro canal avisando dessa live. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês e até a próxima história no Memória de um Passado Oficial. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Ai, pessoal, como tá frio. Esqueci de comentar. Estão dizendo aí, segundo os meteorologistas, dos mais capacitados, né, principalmente da Inmetro, acho que é isso, sei lá, dizendo que o frio que está chegando, ele vai ser assim, um dos maiores frios, um dos mais severos frios, no qual vai trazer também, parece que um furacãozinho aí, uma ventania a 100, 120 km por hora. Rio Grande do Sul já está sofrendo muito, Paraná, vai também atingir ali Florianópolis. Então, pessoal, tome cuidado. Segundo as informações do que eu tenho buscado, que essa ventania pode deixar o Brasil sem energia elétrica e sem água. Não sabemos se vai acontecer, mas a palavra podem, eu não estou afirmando, eu estou dizendo que eles falam que pode ocorrer, entendeu, pessoal? Mas que vai gear em vários lugares aqui, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Palmas, diz que o frio vai chegar no Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro pega 40 graus, o frio chegando no Rio de Janeiro. Você imagina, então, no restante. Minas Gerais vai ser atingida, São Paulo, Rio de Janeiro, um pedaço da Bahia ali, enfim, um pedaço do Nordeste também. Então, é um frio congelante aí para todo mundo. E aí, pessoal, muito obrigada e até a próxima no Memória de um Passado Oficial. Tchau!